tudo bem com vocês? Estou passando aqui para colocar mais um vídeo no nosso canal do YouTube e hoje é para falar um pouquinho na correlação guerra, Rússia e Ucrânia e o Brasil. Infelizmente, mais uma situação negativa que acontece no exterior que mostra e tem um impacto forte no Brasil, mostrando que nós brasileiros, governantes de uma maneira geral, nunca temos um plano B, C e D pronto. O Brasil é um país que surfa o momento agronegócio. O Brasil não é um país que planeja. Basta nós entendermos que nós temos na lei de subsídios, um dos capítulos falam sobre planejamento agrícola. Mas o que o Brasil tem de planejamento agrícola? O que o Brasil desenvolve, partindo de um princípio das características regionais, desse território continental que nós temos, partindo de um princípio das características regionais e as capacidades que nós temos de produção, respeitando essas características e as cadeias produtivas que nela estão. O trigo é uma delas. A fragilidade que o Brasil tem, e escutando a Tereza Cristina falar sobre não ter um plano B por fertilizantes, ela poderia estar muito bem tranquila e ser realista para assumir que o Brasil não tem plano B para nada. O Brasil é um país que importa. O Brasil é um país que tem na sua cultura necessária a importação caso haja algum problema de abastecimento no mercado interno e não uma característica de apresentar um planejamento e programas para que nós pudéssemos ser autossuficientes, nós pudéssemos desenvolver a produção e não achar na importação o caminho para tentar de alguma forma resolver um problema interno. Então ficou bem claro que o Brasil tem características, principalmente no sul do Brasil, para melhorar, para incentivar a produção de trigo. Mas como o Brasil não apresenta as características necessárias de ser um país que fomente uma cadeia produtiva antes, dentro e fora da porteira, a produção de trigo e a comercialização do trigo sempre é uma incógnita. É uma cadeia produtiva e um produto que sempre passa em branco pelo Brasil. O Brasil, se tivesse controle e tivesse entendimento sobre as necessidades de consumo interno realmente, partiria para um princípio de fomento para a cadeia produtiva do trigo, incentivando a produção e também partindo de um princípio de análise de mercado, seja interno ou externo, para fomentar essa produção e garantir um preço atrativo para que o trigo passe a ser uma das culturas desenvolvidas no Brasil. Dou um exemplo da Argentina. A Argentina exporta trigo, é um dos maiores exportadores de trigo para o Brasil. A guerra fez com que a Argentina parasse de exportar. O preço do trigo subiu na Argentina 24%, ou seja, $290 a tonelada. O Brasil, que é o país do agro, depende da importação do trigo e um dos principais destinos do trigo argentino é o Brasil. Ou seja, todo o mercado nacional está afetado por uma questão guerra entre Rússia e Ucrânia, e até o momento ninguém se preocupava nem com fertilizantes e nem tampouco com o trigo. Mas basta acontecer algo externo para o Brasil ter jogado na sua cara que é um país sem planejamento, sem organização e sem um plano B. Está na hora de nós mudarmos o nosso posicionamento, o nosso entendimento e passarmos a ser um país proativo. Não adianta nós querermos vender uma ideia do que o Brasil é o país do agro. Se qualquer situação externa nos abala, seja para a produção ou seja para o consumo, e a partir disso o Brasil mostra fragilidade, tendo que reconhecer que é um país sem planejamento. Triste, mas é essa a realidade que nós temos hoje no Brasil. E a guerra, infelizmente a guerra entre Rússia e Ucrânia, mostra o quanto nós somos mal desenvolvidos, o quanto nós não trabalhamos projeções futuras, desenvolvimento, planejamento, organização. Eu venho dizendo há muito tempo que o Brasil é um país da sazonalidade de mercado, mas a sazonalidade de mercado, quando ela afeta o consumo interno, mostra que o único recurso que o Brasil apresenta é o da importação de alimentos com tarifa zero. Isso mostra que nós somos um país sem competência, sem conteúdo para trabalharmos de um modo intenso o agronegócio, favorecendo o desenvolvimento das cadeias, a produção e a comercialização dos nossos produtos. Infelizmente, a característica do país do agro que o Brasil tem, ela tem que ter uma vírgula e um complemento.
É o país do agro que não planeja o agro. Essa é a realidade do Brasil que nós vivemos. Forte abraço a todos.